Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, bem-vindos a esta devocional desta quarta-feira, 13 de maio de 2020. Palavra de Deus da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O apóstolo Paulo continua a sua descrição de uma armadura de um soldado romano. Ontem nós vimos o cinturão, aquele artefato de couro largo, um pouco mais grosso, que servia como proteção para o baixo ventre, onde a espada ficava portada e também prendia a túnica junto ao corpo. E nós vimos ontem a descrição dessas três funções a que se prestava o cinto. Hoje Paulo nos convida a vestirmos a couraça da justiça. A couraça na armadura era um artefato também de couro. Ele tinha duas camadas, entre elas havia pelos de animais e havia também alguns fragmentos ou retalhos de metal aqui na frente. Esta armadura, essa couraça, era uma espécie de colete em que o soldado então tinha uma proteção extra para aguentar os golpes de espada, lanças, facadas e assim por diante. Ao mesmo tempo, alguns soldados costumavam imergir a couraça em água, de modo que se fosse desferido alguma flechada com piche que pudesse estar com fogo, ao penetrar sem transfixar a couraça, o fogo não se alastraria e apagaria devido à umidade que ali estava. Seja como for, o que Paulo está dizendo é que um soldado, por mais habilidade que ele tivesse, por mais vantagens físicas que ele possuísse, por mais que ele fosse alguém muito bem treinado para a guerra, se ele fosse para a mesma desprotegido desta condição extra da couraça, se ele fosse de peito aberto para a guerra, seguramente ele seria tanto um alvo frágil quanto um alvo muito fácil. Sem essa proteção a mais da couraça, ele não resistiria muito tempo na batalha e um mínimo golpe, simplesmente um corte que não fosse nem muito profundo, deixaria ele com muitas dificuldades para continuar na batalha, isso se ele não fosse ferido de um golpe fatal. Paulo está dizendo a mesma coisa. O crente, por mais inteligente, sábio que ele seja, por mais bem treinada que seja a sua mente, abastecida de conhecimento e de verdade, por mais virtudes morais que ele possa possuir, por mais altruísta que ele seja, ainda que ele venha fazer obras meritórias que mereçam reconhecimento público, inclusive, e até loas e homenagens, mesmo que esse homem seja alguém que a sociedade tire o chapéu, reconheça a sua grandeza, a sua liderança, estas coisas todas não mudam 1 milímetro a sua posição e a sua situação diante de Deus, até que a justiça de Cristo lhe seja imputada. Justiça imputada mediante a obediência passiva e ativa de Cristo, morrendo na cruz em nosso favor, em nosso lugar, obedecendo em filigrana a lei, satisfazendo toda a justiça e todo o mérito de Cristo. Agora o Pai, gentil e graciosamente, transfere para a conta dos pecadores redimidos, os quais Cristo morreu por eles naquela cruz e por eles sofreu a punição. Logo, a punição satisfeita, a justiça de Cristo de conquistar do Pai, então, essa satisfação é transferida para o pecador e o pecador agora muda sua posição em relação a Deus, não é mais objeto da sua ira, não é mais objeto do seu desfavor, mas agora conta com a boa vontade de Deus, a graça, o amor e é introduzido e recebido no seio da família de Deus. Posto isso, o que Paulo está dizendo é exatamente isso. As nossas virtudes morais humanas, as nossas conquistas humanas, as coisas que humanamente nós fazemos e que elas têm crédito diante de Deus, mas não crédito para a salvação, crédito porque na ordem comum das coisas, Deus também exige que mesmo que os homens que não têm fé nele façam bem e vivam na justiça, conquanto estas coisas não acreditem ao homem nenhuma faculdade para a vida eterna, para o céu, simplesmente é um dever de todo aquele que porta a imagem como a semelhança do Senhor, ainda assim o que Paulo está dizendo é que essas virtudes humanas
naturais, elas são incapazes, insuficientes e são impossíveis de serem usadas como armas em paridade, de igualdade com as que Satanás, os seus anjos, os seus demônios usam para tentar-nos, para oprimir-nos, para fazer-nos sofrer e até mesmo, quem sabe, para apostatar. Portanto, nesta manhã, o apóstolo Paulo está convidando os crentes a desistirem de contar com qualquer justiça própria. Está convidando-nos a desistir, a abrir mão de qualquer mérito pessoal. Os nossos méritos não nos colocam nos céus. Ainda que estejamos em Cristo e sejamos homens meritórios e mulheres meritórias, receberemos sim galardões, mas esses galardões não nos facultam a entrada nos céus, simplesmente nos dão níveis de felicidades diferentes diante do nosso Senhor, porque Deus se agrada daqueles que produzem obras boas em profusão. Seja como for, nós precisamos estar conscientes disso. A proteção que nós precisamos, a força que nós necessitamos, essa proteção extra para enfrentar a renhida batalha destes dias, encontra-se exclusivamente em Cristo, na confiança que depositamos sobre Ele, na fé que nele temos, nas orações que lhe dirigimos, na piedade que nós nutrimos, no amor que nós temos por Ele, nas afeições que nós demonstramos em forma de obediência. Portanto, nós precisamos revestir-nos desta couraça, se é que queremos enfrentar esta batalha em condições de sobreviver a ela, aos ataques sempre surpreendentes, mas sempre perigosos do nosso inimigo. Quero convidá-los essa manhã, então, a sermos homens e mulheres que não têm méritos, que não confiam em nossa capacidade, em nossas faculdades, que não confiemos em nossa intelectualidade, nos títulos acadêmicos, no dinheiro, em qualquer bem da criação, porque nada destas coisas muda a nossa posição diante de Deus. Nada nestas coisas nos torna mais capazes, fortes ou resistentes a Satanás e a este mundo mal. Nada nestas coisas promove a nossa entrada na vida eterna. A única coisa que provê a nós tanto a segurança quanto a faculdade é a justiça de Cristo. Revestirmos-nos dela, vivermos nela, introduzir toda a nossa existência nela e viver apenas dos tesouros inesgotáveis dos seus méritos. Gosto muito de um pai da igreja que diz assim: os méritos e as bênçãos de Cristo conquistadas na cruz são tantas e tão variadas, o seu número é tão incontável, que só a eternidade para vivermos todas e cada uma delas sem jamais exauri-las. Portanto, na justiça de Cristo se encontra a nossa vitória. Na justiça de Cristo se encontra a nossa proteção para as regiões mais delicadas e mais fatais de nossas vidas. Somente com a couraça da justiça de Cristo nós resistiremos e sobreviveremos aos dias maus. Portanto, meus irmãos, confie em Cristo, apele para Cristo, agarre-se a Cristo, entregue-se a Cristo, consagre-se a Cristo. Da justiça de Cristo você receberá todo o bem e toda a bênção. E que Deus muito te abençoe.